A Lispolis está de parabéns pelo seu 30º aniversário. Esta associação privada sem fins lucrativos tem o objetivo de gerir o Polo Tecnológico de Lisboa e criar condições para as empresas aí instaladas. Nos próximos instantes vamos estar à conversa com o Sr. Comendador Rocha de Matos para perceber um pouco o conceito da Lispolis, o seu percurso ao longo destes 30 anos e também os grandes desafios. E mais à frente vamos também falar com o Dr. Francisco Sá. Venha connosco. Comigo já tenho o Sr. Comendador. Muito obrigada por nos ter recebido. É um gosto. Eu começo já por lhe dar os parabéns destes 30 anos da Lispolis. Eu já tive a oportunidade de falar aqui um pouco do objetivo desta associação, mas eu gostaria que o Sr. Comendador me falasse aqui um pouco na criação da Lispolis, nos 5 ciclos, estou certa, e aqui um bocadinho no conceito, desenvolvesse aqui um bocadinho o conceito. No fundo, a ideia era, na realidade, o país que nós temos, em termos empresariais, em que existem muitas pequenas e médias empresas. E ainda bem, não é diferente dos outros países. O que acontece, por simplesmente, é que as nossas empresas têm menos dimensão económica do que a dimensão que existe noutros países. E nesse sentido, portanto, era importante, tendo sempre por objetivo a internacionalização da nossa economia. E como é que se faria essa internacionalização? Pela via das exportações e pela via do investimento num segundo ciclo. Acontece que, para tal, tínhamos que criar aqui uma malha que permitisse transferir tecnologias, de onde elas existissem, a nível nacional, para as nossas empresas, para elas poderem crescer, desenvolver-se. E foi nesse sentido que, na segunda década de 80, eu na altura era presidente da AIP, juntamente com o professor Veiga Simão, que era o fundador e criador do NET, um homem de grande visão, nós começámos a conceber esta ideia. É óbvio que com uma grande liderança dele, Veiga Simão. E, portanto, ligámos o mundo empresarial ao projeto, pois pensámos que era muito importante aqui ligar também o território, e uma vez que estávamos na zona de Lisboa, o município indicado era a Câmara Municipal de Lisboa, precisávamos de ter uma ligação também a um centro de desenvolvimento e investigação tecnológica, na altura era o Sindetec, e nesse sentido faltava-nos, e que isso completou-se mais tarde, já após a fundação da Lispolis, uma universidade que foi o Instituto Superior Técnico, que era reconhecido como uma fonte inesgotável de valores, nomeadamente com grande capacidade de empresarial e de gestão e desenvolvimento tecnológico. E tendo por objetivo, portanto, este que eu acabei de dizer há pouco, caminhar para rapidamente preparar a economia portuguesa para a internacionalização, uma vez que nós temos um território pequeno. Portugal é minúsculo relativamente à França ou relativamente à Alemanha, e como não tem um mercado próprio, nós temos que procurar mercados noutros lados, e a única maneira que teríamos é de valorizar, e por essa via também ir valorizando os recursos humanos e fazer um caminho em que todos pudessem caminhar na mesma direção. O segundo ciclo iniciou-se, portanto, com a Constituição da Lispolis. Esta foi a segunda metade, foi a Constituição, o desenvolvimento do conceito. O segundo ciclo foi a Constituição da Lispolis, e aí encontramos já uma mutação governamental, que foi do Bloco Central para... Isto começou a ser concebido na AD, passou ao Bloco Central e depois entrou o professor Cavaco Silva
em que encontramos um ministro com muita sensibilidade para as tecnologias e para estes fenómenos de desenvolvimento da indústria, que era também o engenheiro Mira Amaral, e, portanto, conseguimos desenvolver o nosso projeto. Beneficiámos, na altura, do apoio do PEDIP, porque a disponibilidade de meios financeiros para desenvolver este projeto a nível do território e da construção de instalações era através dos fundos comunitários, e até que Lisboa passou a estar num patamar de desenvolvimento em que os fundos comunitários eram alocados para outras zonas do território nacional e não para Lisboa, e, portanto, perdemos a fonte de financiamento. E, portanto, durante este segundo ciclo, o que nós fizemos foi criar uma incubadora. Nessa incubadora, portanto, começaram a aparecer empresas em que os técnicos de investigação do LNET, juntamente com os empresários e alguns deles até iniciadores da própria empresa, começaram a desenvolver, portanto, a sua atividade. Dessas empresas que saíssem da incubadora, elas estariam na incubadora durante 3 anos, 4 anos no máximo, e, fim desse período, transitariam para outro espaço, que era o espaço que nós chamávamos a creche, que é um outro edifício que tem outras condições, em que a empresa começa a ter a sua forma já de capacidade produtiva, e depois tínhamos uma outra área em que, nessa área, a empresa podia crescer, podia se desenvolver, mas até uma determinada limitação. E funcionar este princípio em que, da incubação, criou-se aqui uma macro-incubadora em que a empresa, para continuar a desenvolver-se, teria eventualmente que ir para outros territórios a nível nacional. E podia ir para outro concelho ou para outro distrito, consoante pudesse beneficiar de apoios ao seu desenvolvimento. E, portanto, isto desenvolveu-se até que tivemos aqui um solavanco, mais concretamente no terceiro ciclo, que foi um ciclo que, para mim, ia de 2001 a 2010, ou foi de 2001 a 2010, e que, em meados de 2010, o governo da altura entendeu em que o LNET, na altura já era INET, devia ser substituído e desativado. Nunca percebi. Era isso que eu lhe ia perguntar. Qual foi a vossa reação? Nós ficámos simplesmente apavorados, mas, mais uma vez, encontramos no Ministério da Economia alguém que tinha muita sensibilidade a isto, que era o professor Castro Guerra, que era secretário de Estado adjunto e da Indústria, se a memória não falha, e tinha sido presidente do IAPMEI. E, nesse sentido, eu conversei com ele e disse-lhe: a minha preocupação é essa, e ele disse-me: olha, a minha também é, o que é que nós podemos fazer? Olha, isto é um território que foi sempre alocado ao desenvolvimento e à modernização das empresas. Portanto, não pode ser liberto para eventualmente poder vir a ser utilizado para o imobiliário, para fazer prédios, ou seja, aquilo que for. Portanto, tem que continuar, portanto, na sua função. E nesse sentido, conseguiu-se montar um modelo de manutenção na esfera do Ministério da Economia, da área das escolas, e quem estava também na área da economia era o IAPMEI. A IAPMEI era o apoio às pequenas e médias empresas, era fundamental para o seu desenvolvimento, portanto, tínhamos ali a possibilidade de manter a filosofia
e continuar a desenvolver. Assim aconteceu, mas aí evoluímos para um conceito maior, portanto, outra fase do conceito inicial. Foi a descentralização. A descentralização, e do lado da AIP tinham sido constituídos as chamadas associações regionais, e isto funcionou sempre articuladamente. E essas associações regionais eram numa lógica distrital, portanto, eu vivia numa lógica distrital, e portanto, continuou a desenvolver-se o projeto nesse sentido, e com a ideia de criar uma Lispolis no centro e uma Lispolis no norte, ligado, portanto, a outras estruturas associativas e outras estruturas empresariais que fossem consideradas relevantes. Essa parte ainda não foi implementada, mas agora achamos que o conceito da Lispolis pode ser ajustado aos novos desafios do futuro, e achei muito feliz a declaração do atual Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, quando, a certa altura, lançou um desafio de transformar Lisboa, digamos, o território, de alguma maneira, numa fábrica de unicórnios. Eu diria que é a atualização do projeto Lispolis e que pode ter aqui também um grande suporte da Câmara Municipal de Lisboa. Não quer dizer que não tinha tido anteriormente, que teve ao longo de todo este percurso. A Câmara Municipal de Lisboa foi sempre membro do Conselho de Administração da Lispolis, e, portanto, é meu entendimento que no futuro, quem vier no próximo mandato para a liderança da Lispolis tem efetivamente aqui um grande desafio, e tenho a certeza que, do mesmo modo que temos conseguido desenvolver a Lispolis durante estes anos todos, vamos conseguir que a Lispolis se desenvolva por outros 30 anos, mais rapidamente. Esperemos um futuro risonho, não é assim? Com um futuro risonho. É verdade. Temos aqui um balanço de muitos altos e baixos. São anos muito desafiantes, mas é sem dúvida um balanço positivo. É francamente positivo, porque eu penso que não desmerecemos as várias equipas que eu tive o privilégio de liderar. Não desmerecemos de modo algum a ideia dos fundadores e os objetivos. Simplesmente tivemos que nos ajustar em conformidade com a realidade da vida, porque a burocracia também é uma coisa muito complicada. Houve alturas em que, para cedermos um lote a um empresário que queria instalar-se na Lispolis, demorava 2 anos. Uau! Porque era preciso a aprovação da A, de B, C, D, e finalmente a última um país palavra muito é do Ministério das Finanças. Isso, felizmente, já está ultrapassado também. Nós estamos num mundo cada vez mais globalizado. Eu pergunto-lhe se é essencial um hub de empresas de tecnologia. Eu diria que é importante que ele exista. Existam vários hubs. Não é um, são vários. Sim. E, se possível, articulados. Por isso é que há uma associação de coordenação e gestão dos polos tecnológicos. E que aqueles polos é fundadora também. De maneira que eu diria que o caminho poderia ser por aí, porque era a maneira de apoiar mais as micros, pequenas e médias empresas e criar condições para elas poderem desenvolver, crescerem e, acima de tudo, poderem se transformar grandes, porque ser grande não é um anátema, pelo contrário, digamos, um desidrato. E é bom porque isso cria também desafios aos recursos humanos, e os recursos humanos têm que ser cada vez mais competentes, mais válidos, mais desafiadores, e muitos daqueles que trabalham por conta de outrem têm possibilidades de vir a transformar-se em
empreendedores e começarem a trabalhar por conta própria e desenvolverem a sua atividade, possivelmente já numa linha de desenvolvimento tecnológico mais evoluído. Já falou aqui nas grandes mudanças ao longo destes anos, mas falo aqui, se calhar, numa das mudanças mais impactantes, que foi esta que nós vivemos há pouco tempo e ainda estamos a viver, a pandemia. A pandemia mudou o mundo. Mudou a forma de organizar o trabalho, a forma de nos relacionarmos. Esta mudança requer adaptação para muitas empresas. Eu pergunto como é que a Lispolis se adaptou e ainda hoje se está a adaptar a esta grande mudança. A pandemia trouxe-nos muitas lições e, ao mesmo tempo, veio destapar toda uma série de fragilidades que nós tínhamos e que mais rapidamente começámos a olhar para elas e a encontrar o caminho que era necessário percorrer. Nesse sentido, nós seguimos o princípio os sábios sabem melhor do assunto, dão as suas orientações em termos de segurança e nós tentamos implementar esses processos em ligação estreita com a Direção-Geral de Saúde para que possamos não só defender o coletivo, mas também defender cada um por per si em cada uma das organizações. Nós neste momento temos dentro da Lispolis qualquer coisa como 130 empresas. E digo, atualmente residentes, o que significa que há muitas que já saíram e há outras novas que já entraram. É um universo engraçado, mas temos que desenvolver mais aquele território e temos algumas limitações territoriais, mas que, com a ajuda da Câmara Municipal de Lisboa, que tem vindo a trabalhar nesse sentido há uns anos para cá, é possível que nós consigamos passar, eventualmente, dos 12 hectares para cerca de 70 hectares e, portanto, será um polo tecnológico já com dimensão interessante num centro que é muito importante para a cidade de Lisboa e para o país. Está perto do aeroporto, está perto das principais vias rodoviárias e, portanto, eu diria que há toda uma série de possibilidades de voltarmos a ser ganhadores nos próximos 30 anos. Muito obrigada, Sr. Comendador. Foi, sem dúvida, uma conversa muito interessante e esperemos ver a Lispolis a crescer cada vez mais e sempre de mãos dadas com a inovação. Nós agora vamos já ter com o João Santos Costa, que ele está muito bem acompanhado. Não é assim, João? É assim mesmo, Marta. E comigo já tenho o Dr. Francisco Sá, presidente do IAPMEI. Dr. Francisco Sá, antes de mais, muito obrigado por nos receber aqui no seu gabinete. A Lispolis completou 30 anos em 2021. São 30 anos a ajudar ao desenvolvimento de empresas em Lisboa e no nosso país. O que é que mudou ao longo destes anos no tecido empresarial? É um gosto de recebê-los, antes de mais. Muito obrigado também. O IAPMEI é um associado de referência, da Lispolis, que teve, enfim, o seu ponto de partida no início da década de 90, numa altura em que o nosso tecido empresarial tinha um enquadramento completamente diferente daquilo que hoje nós vivemos. Desde logo que neste período é preciso recordarmos que passámos por 4 períodos recessivos, que foram modificando a forma como o nosso tecido empresarial foi olhando para o seu desenvolvimento, a sua evolução. Houve uma alteração estrutural também significativa, que foi a nossa adesão ao euro, no início do milénio, e as nossas empresas foram sempre evoluindo de uma forma bastante considerável no modo como foram abordando os mercados, os desafios ao mercado, a forma como se foram adaptando, inicialmente trabalhando como subcontratadas de outrem, e depois evoluindo para uma situação de primeiro contratado para defesas de apresentação no mercado com marcas próprias. Eu recordo-me que no início da década de 90 tínhamos muito poucas empresas em Portugal que
que fizessem, por exemplo, que estivessem no domínio da área dos bens de equipamento. Hoje é a área mais exportadora que nós temos no nosso país e, portanto, houve aqui uma evolução absolutamente fantástica ao nível do nosso tecido empresarial. É preciso também recordar que essa evolução, que foi sempre atenuada pelos tais pontos recessivos que eu referia, teve no início de 2020 e após talvez o período de maior crescimento da nossa economia em 2019, teve uma nova travagem com o aparecimento da pandemia que nos apanhou a todos de forma perfeitamente surpreendente. E a todos por igual. E a todos por igual, na perspectiva da pandemia, e que tem uma componente, concordo consigo, muito importante, que foi também ela globalizada. E isso impactou nas empresas de forma diferente, porque impactou naquelas que trabalham em Portugal, mas também naquelas que têm uma projeção global. No entanto, é preciso também referir que o impacto da pandemia foi assimétrico ao nível das nossas empresas. Nem muitas delas... Em que sentido? Muitas delas, isto impactou forte, tiveram uma travagem absolutamente brutal no seu desenvolvimento, na forma como abordavam os seus mercados. Muitas delas tiveram o seu mercado completamente suspenso durante largos períodos, mas houve outras em que surgiram oportunidades e foram capazes de as aproveitar, ou porque essas oportunidades decorriam do seu próprio setor, da sua própria atividade, ou porque ajustaram a sua forma de abordar esses mercados, a sua área de produção, os seus produtos, os seus serviços, por forma a transformarem este enorme desafio, este impacto brutal que a pandemia nos trouxe, numa oportunidade do ponto de vista do negócio e, portanto, impactou de forma diferente. Isso foi muito importante. Nós hoje já estamos num ciclo diferente, em que as nossas exportações já recuperaram, estamos a reiniciar um ciclo de internacionalização das nossas empresas, mas todos estes 30 anos que, no fundo, se enquadram neste período de vida da Lispolis, é um período riquíssimo de todos os pontos de vista, e a Lispolis soube acompanhar também, soube evoluir durante todo este período, desde aquilo que foi o seu projeto e a ideia inicial que levou a dar-lhe a luz do dia. E qual é a importância para uma incubadora de empresas como esta ter o IAPMEI como associado? É muito importante. É importante para a Lispolis, mas é importante também para o IAPMEI. É importante para a Lispolis porque ter associados como o IAPMEI, a Fundação AIP, o Instituto Superior Técnico, a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, a Câmara Municipal de Lisboa, acaba por dar um conforto institucional e acaba por dar consistência à marca, por forma a que possa projetar um desenvolvimento de médio e longo prazo naquilo que são as suas principais opções. Não está tão condicionada àquilo que é o dia-a-dia que normalmente as nossas empresas vivem. Mas também é preciso dizê-lo que é importante para o IAPMEI, porque o IAPMEI, enquanto uma entidade importante do ponto de vista da implementação das políticas públicas na área da economia, e em particular ao nível das micro, pequenas empresas, startups, etc., ter uma entidade como a Lispolis na sua esfera é importante porque pode induzir comportamentos e programas que levem, que possam reforçar dinâmicas de desenvolvimento empresarial, que possam desenvolver programas de incubação, que possam apresentar e mostrar à comunidade novos produtos a esse nível, como, por exemplo, é o caso do Startup Voucher, que pretende financiar o desenvolvimento de novas ideias, o Startup Visa, que, no fundo, pretende captar projetos
de interesse tecnológico de empreendedores estrangeiros que queiram vir para Portugal, ou o Tecvisa, que pretende captar talento, quadros muito qualificados de países terceiros, portanto fora da União Europeia, e que possam vir a integrar empresas portuguesas, ou o último programa que lançámos também nesta área do apoio ao empreendedorismo, que é o Startup Boost, e que visa dar capacitação a estudantes, a empreendedores, empresários mesmo, no sentido de olharem para as novas tendências da globalização, numa lógica pós-pandemia, e estarem atentos a todo o desenvolvimento que irá decorrer a partir daqui. Portanto, para o IAPMEI é igualmente importante ter uma entidade como a Lispolis que possa potenciar os efeitos deste tipo de programas orientados, por exemplo, para a componente do empreendedorismo, dinamizando o ecossistema empreendedor em Portugal. É verdade a partir de Lisboa, mas também é verdade que a Lispolis integra um conjunto de redes neste domínio, desde logo a rede de incubadoras de Lisboa, mas também a rede nacional de incubadoras, e a Lispolis tem uma valência muito importante. A Lispolis não trata só incubação, não trata só startups. A Lispolis recebe empresas de qualquer dimensão e com isto consegue criar o caldo adequado para que as empresas nascentes possam mais rapidamente evoluir, adaptar-se. Dr. Francisco Sá, reunir neste espaço um conjunto tão variado de empresas certamente ajuda aqui a criar um espírito ou um ecossistema empreendedor, não? É isso mesmo, é isso mesmo. Conseguirmos no mesmo espaço encontrar e juntar empresas que estão em estágios de desenvolvimento muito diferentes, que têm dimensões muito diferentes, que possam interagir umas com as outras, onde elas possam aprender, desenvolver-se, em que possam evoluir até por efeitos de arrastamento umas das outras, é exatamente a equação importante para que possam ser constituídas duas coisas: o tal ecossistema que muito bem refere, mas também um sentido de comunidade que é importante e de entreajuda entre todos, e que é importante num projeto como este da Lispolis. Projetos como este Polo Tecnológico de Lisboa ajudam de que forma a desenvolver a missão do IAPMEI de desenvolver ainda mais as empresas portuguesas? Ajudam, porque, como eu referia, o IAPMEI tem a sua área de intervenção muito orientada para aquilo que é conhecido como o ciclo de vida das empresas. E, portanto, começa desde logo na ideia, apoiar aqueles empreendedores, jovens empreendedores, ou menos jovens, que têm ideias e querem iniciar um novo projeto, uma nova empresa, até à última fase do ciclo de vida da empresa, com a possibilidade da requalificação de uma empresa. Do upskilling e do reskilling que temos falado tantas vezes. Ou, como se diz mais na componente de empreendedorismo, a second chance, quando é caso disso. E projetos como a Lispolis dão corpo a toda esta componente, porque permitem a dinamização destas empresas quando elas se juntam. A própria Lispolis está agregada a outros projetos, como, por exemplo, a Tecparques, que é uma associação dos parques de ciência e tecnologia em termos nacionais e que podem interagir um com os outros, quer ao nível do país, quer numa interação com outros polos em termos internacionais, quer em Espanha, quer noutros países, e, portanto, desta forma podem dar como que um boost a todos estes projetos de desenvolvimento. E, portanto, o IAPMEI, que tem um conjunto de
projetos e produtos que impactam diretamente nas empresas, que estão diretamente orientados para a atividade empresarial, quer ao nível do investimento, quer ao nível do financiamento, os sistemas de incentivos, quer ao nível da informação, quer ao nível da capacitação de empresas e empresários. Tem também uma forma de intervenção indireta, quer ao nível também do financiamento e através de participações em entidades onde o IAPMEI está desenvolvido, que desenvolvem áreas como a inovação empresarial, as perspectivas do financiamento, a garantia mútua e outros. E, portanto, de uma forma direta ou indireta, o IAPMEI intervém por forma a criar condições para que as empresas se desenvolvam mais depressa e aproveitem as oportunidades. A Lispolis está perfeitamente enquadrada nesta perspectiva. E está há 30 anos, são 30 anos que se celebra este ano. O que é que podemos esperar para os próximos 30 e quais é que serão, na sua visão, as tendências para o futuro? Bom, aqui se os primeiros 30 anos foram desafiantes, todos nós temos a noção de que os próximos 30 anos vão ser ainda mais desafiantes. Primeiro porque todos nós percebemos que o mundo em geral e a atividade económica em particular acelerou. E, portanto, tudo isto se irá passar muito mais depressa. E, portanto, a capacidade que as nossas empresas já tinham e vão ter no futuro para se adaptar às novas circunstâncias, vai ter que ter uma forma ainda mais acelerada, ainda mais preparada, mais ágil, mais capaz. E a Lispolis tem que estar dentro deste desafio. Nós vamos olhar para coisas que não estávamos habituados a olhar, que é ver questões como a sustentabilidade dentro desta questão. E mais cenários como a pandemia surgirão certamente. E outras pandemias surgirão, quer sejam numa perspectiva associada a aspectos mais sanitários ou outros desafios surgirão e as nossas empresas, a Lispolis incluída, terão que saber adaptar-se a esses desafios que nos vão aparecer. Terão que olhar para esta perspectiva de desenvolvimento de maneira diferente, olhando para as novas realidades, para a transição climática, para a transição digital, para as questões de sustentabilidade, quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista dos produtos, a rastreabilidade dos produtos, etc. Tudo isto são coisas que vão marcar os próximos tempos e as nossas empresas têm que estar todas muito bem preparadas para enfrentar estes nossos desafios. O que eu posso dizer é que o que resulta de tudo isto é que precisamos de ter pessoas preparadas, pessoas capacitadas, quer sejam os nossos empresários, quer sejam os seus colaboradores. Acima de tudo, a chave desta capacidade de adaptação, desta capacidade de evolução, vão ser, felizmente, as pessoas mais qualificadas, mais capacitadas, vão ser as pessoas. Dr. Francisco Sá, muito obrigado mais uma vez por esta conversa aqui no seu gabinete e por nos ter recebido mais uma vez. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado também a si que esteve desse lado. Sabe que pode ver e rever estas e outras conversas na JTV do Jornal Económico sempre que quiser. Fique bem.